Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa palestra. Quinta-feira é dia que a gente se encontra aqui no Instagram. Nós estamos com as atividades suspensas lá na nossa casa, no Esperança, né, presenciais, mas estamos aqui juntinhos, sempre às quintas-feiras, às 20 horas, também aos sábados, às 14h30. É muito bom poder entrar na casa de vocês para conversar um pouquinho sobre o Evangelho do Cristo, sobre o Espiritismo, sobre essa doutrina tão consoladora que serve de guia nesses momentos que nós estamos enfrentando. Então, é muito bom estar com vocês aqui. Vou dar os recados, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Cleiton, Marisa, Kátia, Carla. Sejam bem-vindos. E entrar também. Então, a gente tem as palestras que eu já falei às quintas e aos sábados. Também temos o Evangelho. Também temos o Evangelho que ocorre todos os dias às 18 horas. Nós temos Evangelho, leitura do Evangelho, né? Então, a gente... Oi, Vivi, tudo bom? Olá, tudo bom? Boa noite. Boa Tá me noite. ouvindo? Sim, você está me ouvindo? Sim, estou. Tá dando eco, gente? Alguma coisa assim ou não? Tá tranquilo? Avisem pra gente aí. Então, tava dando os recados, Vivi. Falei que a gente tem as palestras, né? Às 20 horas e às 14h30. A gente também tem leitura, tem Evangelho Diário. A gente está lendo o livro Agenda de Luz, do Chico Xavier, por Espíritos Diversos, né? E toda sexta-feira a gente tem o Evangelho no Lar, que ocorre sempre às 18 horas também. Nós temos também o atendimento fraterno, que está ocorrendo também online. Então, é só deixar o telefone, mandar uma mensagem para a gente através do nosso WhatsApp, que daí uma das pessoas da nossa equipe vai entrar em contato com vocês para conversar um pouquinho. A gente sabe que esse momento que nós estamos vivendo é um momento bem desafiante para todos nós, né? Então, o Esperança disponibilizou o telefone dele, o WhatsApp, para que a gente possa conversar um pouquinho, né? Então, o nosso telefone é 96327-3578. 96327-3578. Através desse número, você manda uma mensagem para a gente e uma das pessoas da nossa equipe vai entrar em contato com vocês, vai conversar um pouquinho, a gente marca o dia e o horário que é melhor para vocês. A gente faz o atendimento fraterno sempre às quintas-feiras, das 19 às 20 e aos sábados, das 13h30 às 14h30. Então, a gente entra em contato com vocês, conversa um pouquinho. A gente sabe, né, Vivi, que esses momentos, às vezes, a gente precisa conversar e a gente não encontra ninguém. Então, ou a gente tem alguém para conversar, mas algumas coisas dói lá no fundinho do coração e a gente não quer dividir, né? Então, nesse momento do atendimento fraterno, é um momento de acolhimento e que a gente consegue encontrar muitas respostas através do Espiritismo para os nossos momentos desafiantes do dia a dia, né? Sim, é verdade. O Espiritismo, ele é, como eu posso dizer, é uma religião, né? Que é uma doutrina que nos abraça, que nos ajuda, que nos faz evoluir. É, eu sempre falo para todos que me perguntam, eu falo é tudodebom.com.br, né? Eu acho que é sensacional essa doutrina porque ela visa a evolução do espírito e da pessoa, né, em si. Então, só assim a gente já se sente melhor e quem precisar, né, como a Marta estava falando, do atendimento fraterno, seja qualquer um, a Esperança tem esse número e nós estamos a postos para falar com vocês, né? Pode ser qualquer um. E outra coisa também, para encerrar os recados, né? A gente tem no Esperança o Projeto Florescer,
que é o projeto que atende as famílias carentes em situação de vulnerabilidade aqui de Cotia e região. Esse projeto já existe há mais de 15 anos e antes da pandemia a gente entregava uma média de 50, 60 cestas e com a chegada da pandemia esse número aumentou bastante. O mês passado a gente entregou 158 cestas básicas, entregamos também 30 pacotinhos de leite em pó, entregamos 10 pacotes de fralda, entregamos 158 kits lanche, que é um achocolatado e um biscoito, porque as mãezinhas chegam lá de madrugada, né? Então, a gente fez a entrega para as famílias no mês passado, no último domingo do mês. E esse mês, além da cesta, a gente começou a campanha de inverno, solicitando a doação de cobertores, que poderia ser a doação através do nosso drive-thru, que ocorreu sábado passado, e vai ocorrer de novo neste sábado lá no Esperança, e também através de depósito na nossa conta do Pix do Esperança, que a gente tem até, se você for ali no feed, tem o número do Pix, ou então manda uma mensagem para a gente no direct, que a gente responde, ou no WhatsApp, se você precisar. A nossa intenção é conseguir 160 cobertores também para entregar junto com as cestas esse mês. Então, a gente ainda está correndo atrás de mais doação de cesta, que a gente ainda não conseguiu fechar o número, e a gente ainda está correndo atrás das doações de cobertores, mas a gente acredita na espiritualidade que vai nos ajudar e a gente vai conseguir atender as famílias que chegam lá na nossa casa. Então, a gente gostaria de agradecer a cada um de vocês que acredita no nosso projeto, Projeto Florescer. A gente fala aqui que é um projeto de todos nós. A gente está aqui, né, Vivi, com a cara de pau pedindo para vocês nos ajudar, mas atrás de nós a gente tem uma grande equipe, a equipe do Esperança, a equipe que vocês formam através da doação, seja doação em dinheiro, em alimentos, em divulgação do projeto, em oração, ou seja, toda essa corrente grande que chegou e está nos ajudando a continuar com esse projeto e atender essas famílias que chegam, que a gente sabe que a fome está aí, a fome não espera. Então, graças à doação de vocês, a gente está conseguindo atender essas famílias. Então, que Deus abençoe vocês, que nunca falte alimento na vida de vocês, nunca falte saúde e que a gente possa continuar esse trabalho tão lindo que vocês estão nos apoiando. E quando a gente voltar presencialmente, a gente quer que vocês venham conhecer presencialmente esse trabalho, tomar um cafezinho com a gente, que é um café tão bom, né, Vivi? Um cafezinho Verdade, gostoso. verdade. Bater um papo com as mães, assistir uma das nossas conversas, que a gente faz uma conversa com elas de manhã, então é sempre no último domingo do mês, então vai ser muito bom receber vocês. E a gente gostaria de agradecer essa ajuda que vocês têm, esse amor que vocês têm com esse nosso projeto. E a gente tem entrega próximo domingo, 6 horas da manhã, a gente está lá para entregar os cobertores e deixar uma família bem quentinha, como a gente colocou, doe amor, doe cobertor, e deixa uma família mais quentinha nesse inverno. Então, obrigada a todos. Acho que os recados são esses, né, Vivi? Senão a gente vai ficar falando. Sim, E daí esse projeto é maravilhoso, né? Esse projeto é maravilhoso. Eu estou no Espiritismo e nesta casa há 10 anos, e isso já existe há 5 anos antes de eu entrar, e quando eu conheci, eu quis ajudar mais e mais. Muitas crianças lá foram ajudadas, famílias até hoje, dobrou, triplicou, né, nessa pandemia, mas temos Deus, Jesus vai nos ajudar, a gente vai conseguir as metas, tanto da cesta quanto da doação de cobertor, porque nós temos Deus e temos todos que nos ajudam, né, nos apoiam nessa causa. Então é isso, vamos começar, Vivi? Eu faço a prece inicial, você faz a prece final. Esse tema que passaram pra gente é um tema tão lindo, né? Verdade. Então, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, nosso mestre querido, aos mentores da nossa casa, do Esperança, aos mentores individuais de cada um de nós que estamos aqui reunidos hoje, daquelas pessoas que vão assistir depois a gravação, a oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a eles que nos envolvam com muita luz, muita paz, e que as palavras do Evangelho de hoje
possam acalentar o nosso coração, possam fortalecer sempre a nossa fé e a nossa esperança. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vivi, nosso tema para falar que responsabilidade, hein? Jesus e Espiritismo. Falar de Jesus não é uma coisa fácil, não, né? Não é, não. É porque nós temos Jesus como nós, não somente como nosso mestre, né? Como governante do nosso planeta, como nosso guia, como nosso irmão, que ele é nosso irmão, como nosso exemplo maior, né? Então, eu me sinto muito feliz em falar dele, porque eu me sinto muito, não próximo a ele, mas ele próximo a mim, porque a minha diferença energética dele é muito grande. Mas eu amo realmente Jesus. Jesus é maravilhoso, né? Maravilhoso. É um ser que nós temos que seguir, a gente conseguir seguir o que ele nos deixou, né? E o que ele nos manda de mensagem, a gente vai evoluir e melhorar cada vez mais. E dentro do Espiritismo nós temos também uma visão bem interessante. Fala, Marta, que você conhece bastante. Para a gente que estuda o Espiritismo, né, a gente acredita em reencarnação, então a gente acredita que Deus não criou espíritos já puros, né? Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento nenhum, e a cada encarnação vão evoluindo, vão aprendendo, vão evoluindo emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente. Então a gente vai melhorando as nossas emoções e os nossos conhecimentos. Então, Jesus, quando a gente entende dessa forma, a gente coloca Jesus pertinho da gente também, né? Como é possível eu chegar até Jesus? Porque Jesus passou por toda a caminhada que a gente passou. Então, a gente acaba transformando em Jesus o nosso modelo, que é alcançável, né? Porque se a gente olhar como se Jesus foi criado já perfeito, a gente nunca vai chegar nessa perfeição que ele tem, né? Porque daí a gente veria Deus como injusto. Como que Deus cria pessoas que passam por dificuldades, pessoas que sofrem, pessoas que estão aprendendo, pessoas que são boas, pessoas que são mais ou menos boas, pessoas que ainda estão muito ainda embrutecidas, e cria seres angelicais, né? Onde está a justiça divina? Então, conforme a gente estuda Espiritismo, a gente entende que nós vamos encarnando, que nós nascemos simples e ignorantes e vamos chegar à perfeição. Aí a gente fala assim, nossa, tá difícil, mas Jesus passou por isso em alguma época na vida dele, né? Em alguma encarnação, porque o momento que a gente está na Terra é só um pedaço da nossa vida, né? Porque a verdadeira vida, como Jesus falava, não é neste mundo, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai e o meu reino não é desse mundo. São frases de Jesus, né, Vivi? Verdade. Jesus, assim, a doutrina nos explica, nos ensina, que é o que a Márcia acabou nos falando agora, que ele não era perfeito, ele teve o grau de evolução, assim como nós também estamos indo, né, trilhando esse caminho. Nós estamos, neste momento, passando por uma prova, uma expiação grande, e ele também, porque Deus não fez o espírito perfeito, né? A gente que vai se tornando cada vez melhor, eu acredito que nós estamos evoluindo, nem que seja um pouco, né? E Jesus é esse exemplo que nós podemos seguir e temos ele perto quando ele nos diz que nós podemos chegar à perfeição também. Vai demorar? Não sabemos. Mas eu acredito que a gente está trilhando um caminho, o Espiritismo eles nos ajuda, a doutrina nos ajuda a trilhar esse caminho, que nós sabemos que é um caminho que nós temos muito a aprender, né? E nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus através do amor, através da caridade, através da fraternidade com os nossos irmãos. E eu acho que assim nós nos achegamos próximo a Ele quando nós fazemos o bem e nós sentimos que aquilo está sendo satisfatório
e que nós sabemos que aquilo é o certo, né? E quando Jesus fala que ele não era deste reino, ele quis dizer que há muitos outros lugares, muitas outras moradas, muitos outros lugares mais evoluídos que a Terra. Eu tento assim imaginar como seria um outro planeta, porque esse planeta é bonito demais, gente. Planeta azul, planeta lindo. Eu tento imaginar na minha pequenez o tamanho dos outros planetas existentes, de outras galáxias, né, em que Jesus, né, propriamente o Cristo, esteja lá também, né, ensinando, sendo também o Messias daquele lugar, o Cristo daquele planeta. Eu acho que é muito, muito, muito lindo outros planetas, outras moradas que ele fala, né? Isso já me deixa muito, muito satisfeita só de saber que eu terei e tenho agora neste momento a possibilidade de evoluir através da reencarnação, né? Eu não sei, a gente não sabe o que aconteceu antes, a gente sabe o que acontece agora, e agora nós estamos numa evolução, e eu tenho Cristo como exemplo para mim. Então, eu sempre... minha mãe, ela me ensinou uma coisa muito interessante, Márcia. Ela falava assim, Vivi, você presta atenção no que Jesus falava, no que Jesus fazia, e tenta replicar isso, né? Então, tenta não tentar entender Cristo, porque eu acho que nós não vamos conseguir entender Cristo, mas tentar seguir o exemplo de Cristo, né? Cristo, eu jamais faria mal a alguém porque Cristo não faria. Logo, eu também não vou fazer. Não somente porque ele é um espírito perfeito, um espírito que veio para nos prestar o testemunho de que Deus realmente existe e de que nós devemos seguir o exemplo. E sim porque isso é uma lei natural, né, da empatia. Então, quando você tem empatia, você segue os exemplos que Cristo deixou. Porque era isso que Jesus seguia, né? Jesus seguia um exemplo, o exemplo do amor. Ele nos deixou isso. Então, isso já é muito reconfortante, o amor dele para esse planeta. Se a gente for no livro, o Livro dos Espíritos, a gente vai na questão 625, que é a seguinte pergunta. Se você, quem não conhece o Livro dos Espíritos, é um livro bem legal que a gente sempre orienta para conhecer um pouco o Espiritismo, que é um livro de perguntas e respostas. Aqui você encontra a resposta para tudo, né? Então a gente vai na pergunta 625, daí Kardec pergunta para os espíritos assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Daí os espíritos respondem: Jesus. Porque ele é um modelo e, assim, ele passou por todas as fases, né? Então, a gente sabe que existe escala evolutiva quando a gente estuda o espiritismo, que existem os mundos inferiores e tem os mundos, conforme a gente vai evoluindo, vai passando de mundo da regeneração para mundos perfeitos, mundos superiores. Então, Jesus passou por tudo isso. Então, todo o conhecimento que a gente ainda busca, Jesus já tem, né? Então, eu brinco assim, Vi, se eu preciso saber de matemática, Jesus sabe tudo de matemática. Se eu preciso saber alguma coisa de biologia, Jesus sabe tudo de biologia. De química, Jesus sabe tudo de química. De medicina, Jesus sabe tudo, porque ele já passou por tudo isso que a gente ainda está aprendendo, né? Então, quando a gente vê, quando Jesus estava aqui na Terra, que tinha as curas, né? Que ele punha a mão em cima da cabeça das pessoas e curava, é porque ele sabia manipular os elementos químicos, ele sabia manipular a biologia, ele sabia qual que era o tipo de patologia que a pessoa tinha, então automaticamente ele fazia aquilo que a gente chamava de milagres, que a gente achava que não tinha explicação, e que hoje a ciência está estudando e está mostrando que os milagres são a manipulação das energias, que é possível fazer isso. E se a gente lembrar a história dele, ele falava: você pode fazer o que eu faço e muito mais, né? E também aquela passagem que os apóstolos tentaram curar uma pessoa e não conseguiram, né? Daí ele falou assim: homens de pouca fé,
né? E nós somos pessoas de pouca fé quando a gente não acredita na gente mesmo, né? No potencial que temos aqui na Terra, né? Porque se a gente olhar que Jesus passou por tudo que nós passamos e chegou à perfeição, só que da forma dele, ele vivenciou a vida dele da forma dele, chegou na perfeição que ele chegou, nós também vamos chegar, e nós estamos aqui porque ele acredita em nós, né? Acredita que nós temos o potencial de evoluir, de crescer, e que esses desafios são necessários para a gente chegar à perfeição. Porque a gente não vai chegar à perfeição facinho, né? Ó, hoje vivi, a partir de hoje, você vai virar um espírito perfeito, porque você não adianta. São encarnações a encarnações para a gente chegar, como se fosse numa escola, né? Ninguém entra Sim. lá no prezinho e de repente já fez medicina. Tem casos raros que a gente sabe, mas não tem como, né? A gente sabe que existe pessoas superdotadas que sabem, passam muito rápido na escola, conseguem entrar na faculdade muito cedo, mas isso a gente sabe através do espiritismo que tem explicação, que esse conhecimento que a gente tem vai se acumulando de encarnação para encarnação, né? Então, o espiritismo, ele vem trazer o quê? A explicação das coisas que Jesus não conseguiu fazer quando ele estava aqui na Terra, né? Porque aquele povo, aonde ele nasceu, eles precisavam mudar um pouco aquela lei, a lei de Moisés. Então, Jesus veio organizar um pouquinho mais, porque Moisés organizou um pouco. Jesus veio resolver mais algumas questões, né? Que daí ele pegou todas as leis lá de Moisés e transformou nos 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Então, ele resumiu todas as leis dos profetas nessas 2 leis, né? Então, ele veio trazer uma parte do conhecimento e ele falou o quê? Eu vou mandar o Consolador prometido, né? E as pessoas ainda acham que o Consolador prometido é alguém que vai nascer de novo, ou Jesus vai voltar para trazer a consolação. E não é assim, né? Então, veio o Espiritismo para esclarecer aquilo que Jesus não conseguiu esclarecer naquela época por falta de conhecimento do povo, por falta de evolução moral do povo, por falta de evolução espiritual, evolução de conhecimento do povo, né? Porque o povo ainda era muito bruto naquela época. Então, teve que esperar um pouquinho ó, eles se adaptarem para conseguir chegar à consolação, que é o Espiritismo, né, Vivi? Sim, é por isso que Jesus falava por parábolas, né? Ele falava por parábolas, são as historinhas, né? Porque ficava mais interessante para a gente poder entender, né? Naquela época, eu falo a gente porque nós estamos no planeta e as tantas reencarnações que nós temos e nós acreditamos. Então, assim, quando Jesus falava por parábola, ele tinha-nos e ainda nos tem como sendo espíritos ainda em evolução, um pouco infantis, né, um pouco criança. Então, ele, como espírito nosso, mestre, governante e irmão, ele precisa falar um pouco mais dócil, né, como uma mãe fala com o filho, quando ela precisa chamar a atenção dele. Né? Então, ele falava por parábola para ficar bonito, para ficar lindinho, para que aquilo entrasse no coração das pessoas. Né? Então, Jesus, quando veio, ele não veio destruir nenhuma lei, simplesmente ele veio cumprir elas, porque elas precisavam ser, como eu posso dizer, elas precisavam ser lapidadas, elas precisavam ser interpretadas da forma que ele deixou os 2 mandamentos, né? Que amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo a ti mesmo. Um não anula o outro e nenhum anula um, eles são um conjunto, porque quando você pega Jesus falando, amarás a teu Deus sobre todas as coisas, obviamente que você é uma regra, você vai ter que amar o seu próximo, né? Até o seu inimigo você precisa fazer orações. Né? Tem gente que fala assim, Vivi, eu faço oração, mas eu não quero falar com o meu inimigo. Aí eu falo assim, não, mas você não é seu inimigo, ele é o seu amigo que você tem conflitos. Né? Então, ora, mas eu não preciso falar com ele, aí é você com Deus. Eu não posso te dizer nada,
você siga o que Jesus deixou, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, toda vez que Jesus falava em parábolas, que foram várias parábolas que Jesus fez, até as tais curas espirituais, que é o que, como a Márcia falou, né? Ele conhece de tudo, porque ele está desde o princípio. Né? Então, ele já foi um espírito que veio aprendendo, assim como nós estamos também. Né? A gente não consegue dizer qual é o grau de evolução que nós estamos agora, porque cada um tem um jeitinho, cada um foi feito de uma maneira. O que nós sabemos é que nós precisamos, e nós temos Jesus como um exemplo maior, um exemplo de amor, um exemplo de caridade. Se a gente for através do ensinamento dele, eu acredito que nós estamos no caminho do bem, no caminho que Deus nos deixou para trilhar. Né? Cada um faz o seu testemunho com Jesus, eu falo a minha reunião particular com Cristo, né? Eu sempre peço para ele que aonde eu não consiga chegar com a minha pequena energia de amor e de caridade com os meus irmãos, que ele chegue, porque ele é um espírito mais que perfeito. É muito vasto falar sobre Jesus, porque ele é maravilhoso, né? Só de saber que ele é nosso irmão, eu já fico assim contente, feliz, o meu dia já melhora. Porque quando eu não lembro que Jesus é meu irmão, não é que eu me sinta infeliz, mas eu me sinto, às vezes, incapaz de seguir na vida, né? E quando eu lembro que ele é o meu irmão, aí eu tomo isso como um testemunho para mim, me amo também, porque o primeiro amor ao próximo é você amar você mesmo, e aí eu consigo radiar essa energia para os demais irmãos, pessoas que estão próximas. Então, era isso que Jesus fazia, né? Ele passava, e nesse passar dele, ele deixava a energia que ele tinha. Não precisava nem tocar nele, só a fé que nós tínhamos, né, naquela época, que existia naquela época, que algumas pessoas também incrédulas, do mesmo jeito que existe hoje, as pessoas não precisavam ter ele ali, somente de pensar nele. E hoje nós podemos fazer isso também, né? Podemos fazer isso, chamar ele para nós. E ele vem. Sempre esteve aqui. Quando ele disse que ia deixar o Consolador, ele realmente nos deixou o Consolador. Não é uma pessoa, e sim a doutrina de amor dele. E sim as coisas boas que nós vamos galguear conforme vai passando o tempo e a gente vai ficando um pouco mais velhos, né? mais inteligentes, ou vai necessitando de mais estudos, que a doutrina não acaba nunca, né? Ela é vasta também e toda vez tem coisas boas para aprender. E você falou uma coisa bem interessante, Vivi. Jesus é nosso irmão, né? E a gente não olha dessa forma, né? A gente fala assim, ai, Jesus, nossa, Jesus. E eu, para conversar com Jesus, eu tenho que ter todos os dedos do mundo, eu tenho que ter uma posição certa, um lugar certo, um horário certo. E quando a gente olha Jesus como um irmão, quem tem irmão é imaginar que Jesus é aquele irmão, sabe? Aquele irmão que às vezes eu tenho dois irmãos, né? Então tem um irmão que você briga, reclama, mas a gente se ama, e tem aquele que a gente gosta de conversar bastante, né? Então, Jesus é esse irmão que pega no pé, fala assim, não, vai por esse caminho aqui, mas com amorosidade, né? Então, a gente olhar Jesus como um irmão que vai estar lá nos guiando, deixa tão próximo, né? Deixa, assim, aquele consolo que a gente precisa, né? Porque daí eu lembro que para conversar com meu irmão, eu não preciso ter dedos para falar com ele, né? Falou, ó, vem cá que eu preciso conversar com você. Eu tô precisando disso, disso e disso. Me ajuda. E se a gente olhar Jesus desse jeito, naquele momento que a situação tá difícil, sabe? Pensa, você fala assim, ó, peraí, vamos conversar um pouquinho, Jesus? Que a situação tá assim, sabe? Preciso conversar porque eu preciso de uma orientação. Me ajuda. E conversa. Conversa assim como eu e a Vivi tá conversando, como a gente tá conversando com vocês aí de casa. Conversa. Porque vai chegar o consolo que você precisa. Vai chegar. Ou ele vai chegar através de uma sensação que você vai sentir dentro de você,
ou através de alguém que vai chegar no teu caminho para te dar um conselho, para te dar uma palavra amiga. Às vezes um livro que você abre vai estar ali a resposta do que você precisa. Às vezes uma música que você escuta. Então, ele vai arrumar um jeito de falar com você, mas a gente tem que se permitir, né? Sem dedo, sem medo, sem achar assim, ele é inalcançável. Não. Ele veio para cá para mostrar o caminho para a gente, para mostrar que é possível. E se é possível, a gente consegue conversar com ele, né? Ele deixou o evangelho como esse conhecimento para a gente, né? Tudo que você precisa está aqui, mas se você precisar de mim, eu estou aqui também. Então a gente tem que parar com isso, porque de achar que é inacessível, que é longe, que eu nunca vou conseguir. Não, basta eu colocar o meu coração, a minha oração em ação, a minha prece em ação e acreditar que eu vou conseguir esse consolo que eu preciso, né? Através de Jesus. E quando o Espiritismo fala da questão da reencarnação, quando ele fala que cada encarnação a gente vai evoluindo, e que a gente entende que Jesus passou por tudo, os paranauê da vida que a gente passa, fica mais humano, né? Não que a gente vai transformar Jesus em humano, mas essa relação fica mais próxima. E daí a gente entende que vamos chegar lá um dia. Pode ser, como a Vivi falou, pode ser que demore um pouquinho, que na verdade, se a gente olhar, falta bastante, né, Vivi? Ixi, falta bastante. Mas Falta a gente tá bastante. lá, ó, a gente sabe que a gente tem que melhorar, então a gente vai conseguir. Então esse já é o primeiro ponto, né? Então a gente começa a mudar um pouquinho o sentimento, a gente entende, ó, Jesus provavelmente passou por isso. Então, se ele estivesse aqui, o que ele faria? Se a gente ler o Evangelho, a gente tem a resposta, né? Então, vai deixando mais humano a nossa caminhada e não uma coisa impossível. E daí a gente vê que eu vou sim conseguir chegar à perfeição um dia. Vai demorar. E se a gente lê o livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, a gente vê a evolução mesmo do espírito até chegar à perfeição. E daí tem uma palestra da AME que tem uma pessoa, eu não lembro o nome dela, uma médica, que ela fala assim: quando a gente chegar à perfeição igual Jesus, a gente vai ganhar um planetinha cheio de humaninho para cuidar. Então vai chegar um dia que a gente vai chegar na evolução, porque Deus nunca para de criar, a criação é permanente, então vai chegar um dia na perfeição que a gente vai chegar como Cristo e a gente vai ganhar um planetinha para a gente cuidar. E a gente vai ter a mesma responsabilidade que Cristo tem com a gente, nós vamos ter com os outros. Então a gente tem que começar a exercitar agora, né, Vivi? Esse cuidado com o próximo, esse cuidado de olhar quem está ao meu redor com mais amor, com mais carinho. E o meu próximo não é só a pessoa, é o planeta, são os bichinhos, a natureza, a água, é todo esse ambiente que eu estou. Porque tudo isso foi Deus que criou. Então, automaticamente, tudo aqui é responsabilidade minha também. Então, eu sou auxiliar de Cristo aqui na Terra. Então, Cristo cuida da gente e a gente cuida desse planeta que Ele nos deu para a gente crescer, né? Então, isso fica assim, é uma familhona grande, né? Se a gente parar e pensar. Verdade. Cristo, ele sendo o nosso exemplo, né, é o que você falou. Eu estava tentando lembrar o nome dessa médica, mas eu vi esse livro também, ele é muito bom. Eu fico pensando, né? Eu já estava pensando, nossa, o planeta Terra é tão lindo, acho que Jesus olha e fala, nossa, que planeta bonito, né? E, e aí a gente vai ter a oportunidade de criar um planetinha, né? De ver um planetinha. Aí você fala assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Né? Será que eu vou estar evoluído o suficiente para cuidar desse planetinha? Aí você volta para a sua realidade e vê o seu planeta aqui, esse planeta bonito, esse planeta lindo. É como a Márcia falou, né? Não é somente amar o nosso irmão, porque ele é um ser humano racional. Amar os bichinhos, amar a natureza, né? É o que eu sempre falo. Eu fiz
eu estava conversando com uma amiga e aí eu falei para ela, falei assim, quando você vai em algum local que não tem um local para você jogar o seu lixo, o que você faz? Você leva para casa? E elas falam que sim. Muitas pessoas que antes era dificilmente, né, jogavam no lixo, as coisas jogavam no chão. Então, eu sempre falo para meus familiares, para os meus sobrinhos, para os meus amigos, gente, não faz isso, porque quando você faz isso, você não está seguindo o exemplo de Cristo, né? Você está seguindo o que você acha que seria o importante na hora, que é se desfazer daquilo, né? Então você não está seguindo Cristo. Quando você faz isso, você está deixando para trás algo que lá na frente não vai ser utilizado, vai degradar cada vez mais o meio ambiente. E esse planeta é tão lindo, tão bonito para a gente acabar com ele assim, né? E Jesus, ele é governante desse planeta. Então ele sabe as nossas necessidades. E nós temos também responsabilidades, né? Nós somos auxiliares, como a Márcia falou. Então nós temos nossas responsabilidades e, querendo ou não, nós já estamos cuidando de um planeta. Só que nós não somos o único governo, nós somos em bilhões de pessoas, né? Em bilhões de auxiliares. E Cristo, independente da religião, sempre vai ter a sua importância, né? Cada religião fala de Cristo de uma forma como ele sendo mesmo o exemplo, né? Sendo mesmo um grande mestre, um grande governante, né? Pelo menos a maioria das que eu conheço. Então, o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente tentando espalhar esse amor. E quando eu disse, a Márcia disse também, olha, nós não temos que ter dedos para falar com Cristo, pode chamar Cristo e falar, irmão, eu preciso de ti. Venha, eu preciso de você, o Senhor é sensacional, eu preciso falar com você, Cristo, meu irmão. Eu falo assim com ele, eu falo, meu irmão, olha, eu sei que onde tiver um ou dois falando em teu nome, ali você estará. Então eu preciso de você, eu tenho uns problemas para resolver. Eu quero que você me ajude a me acalmar para que eu possa resolver os problemas, né? Porque ele já sabe, ele sabe resolver. Mas ele vai me dar esse livre-arbítrio, né? Que todos nós temos, de escolher entre o bem e o mal e fazer aquilo que acha que é bom. Então, quando eu chamo ele, ele vai me ajudar, que é aquele irmãozão, né? Que ele vai falar para você, olha, você calma, respira, vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo, bora, vamos evoluir, não é desse jeito, né? Nós temos irmãos assim, né? O meu irmão, às vezes, quando eu estou com algum problema, eu falo, olha, Diogo, eu estou com um problema tal, ele, respira, calma, não faz agora. Pensa, e eu tenho meu irmão, Jesus, né, nosso mestre, assim também. Quando eu estou sozinha e eu estou numa situação, eu falo com ele, eu falo, oh, Jesus, vem aqui, pelo amor de Deus, me ajuda, meu irmão, não sei o que fazer. E ele sempre vai estar ali, porque ele nunca nos deixou, né? Ele sempre esteve. Então, ele é sensacional, gente. Ele é maravilhoso, podem chamar ele vem, né? Ele falou que onde tiver um ou dois falando em nome dele, lá ele estaria. Então, ele já fez uma promessa, né? Que ele é uma responsabilidade dele conosco, né? Com o planeta Terra e com os irmãos dele que está aqui, de vir e falar com a gente. E isso é maravilhoso, não é, Márcia? Nossa, é demais. E acho que depois dessa conversa, a gente não vai olhar mais Jesus do mesmo jeito, né? E na hora do sufoco, chama que ele vem, né? Com certeza. E a gente não pode esquecer disso, porque às vezes a gente se sente sozinho, e se a gente lembrar que ele está sempre do nosso lado, não tem motivo para solidão. Então, que a gente possa sempre lembrar disso. É um tema tão lindo, né, Vivi, para a gente falar. Verdade. Pena que nosso tempo já estourou, se deixar aqui a gente fica, né? Então, a Vi vai fazer o encerramento para a gente. Quem tiver a garrafinha de água, deixa separadinho aí para fluidificar. Lembrando que a água fluidificada, ela serve de remédio para o nosso corpo físico e espiritual. Você pode usar como utilizava lá no Esperança, pode tomar um pouquinho antes de dormir, nos momentos de tensão. Pode dividir com a família. Eu falo que pode até colocar no galão de água para fluidificar a água para todo mundo.
faz como você achar que tem que fazer, que seu coração pedir. O importante é fluidificar essa água para ajudar um pouquinho nesses momentos tão desafiantes que nós estamos enfrentando. É isso, Vivi. Você faz o encerramento para a gente, por favor? Faço sim. E que neste momento, uma grande luz, essa luz de amor, chamada Jesus, adentre o lar de cada irmão, de cada irmã, que está neste momento vendo as lives, indo até as suas casas, ajudando-os, ajudando com os seus problemas, ajudando com as suas doenças, ajudando com tudo que há de mais lindo que Jesus nos proporciona, indo até os seus amigos e familiares também, ajudando-os também, e pedimos a esse grande mestre, irmão, querido e amado por todos nós, nosso maior testemunho de amor e caridade e fé, que ele nos ajude, nos amparando neste momento que estamos vivendo no planeta, que nós consigamos a paz necessária, a tranquilidade, para que a gente consiga enfrentar. E agradecemos pela reencarnação que nós temos, agradecemos por tudo quanto possuímos em nossa vida e agradecemos pelos próximos ensinamentos que iremos ter ainda com essa maravilhosa doutrina. Que assim seja. Se você quiser saber um pouquinho mais de onde a gente tirou os ensinamentos da aula do Evangelho de hoje, a gente usou o Livro dos Espíritos, a questão 625, e no Evangelho segundo o Espiritismo tem alguns capítulos que falam sobre Jesus, então, no item mais direcionado, né? Então, o capítulo 1 tem uma parte de Jesus e Espiritismo, e depois o Consolador Prometido, que é o item 6, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, também fala bastante de Jesus, para conseguir consolar um pouquinho o nosso coração e nos dar mais direcionamento na nossa vida e que a gente possa sempre lembrar que Ele está aqui sempre do nosso lado, como a Vivi saiu, né? Está sempre aqui conosco. Vivi, muito obrigada por estar com a gente hoje. Foi muito bom dividir esse tempo com você. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Gente. Que Deus ilumine você e sua família. Amém a todos. Um beijo. Gente, obrigada. Fiquem com Deus. Uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau.